Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Kairos Cast, que tem uma proposta de trazer os empreendedores do interior para falar os seus desafios. Os desafios das pessoas do interior é diferente das pessoas que estão na capital. A capital tem um desafio diferente, porém tem muito volume de gente. No interior é diferente, tá? E através disso, através de muitos pedidos que teve depois do primeiro episódio que teve do Kairos Cast, veio o Rafael aqui, falou um pouco sobre os desafios que estão vivendo, a questão dos caminhões, a questão do CIOT, da NTT. A gente trouxe o Miguel aqui, que faz parte da controladoria da Canato, para ele falar algo mais fundo, porque o Rafael acabou falando mais superficial de detalhes, de como foi, todo o desafio que ele teve, que foi agora, né, dia 28, a parte operacional. Então a gente vai falar tudo isso e no final tenho certeza que o Miguel tem uma entrega para vocês que vocês não vão se arrepender, tá? Então, Miguel, apresente-se para todos os ouvintes. Primeiramente, bom dia, né? Ou boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora que você vai assistir esse podcast. Eu queria agradecer o convite de estar aqui participando. E, bom, eu sou Miguel, sou formado em Engenharia Mecânica, técnico em Logística, né? Fiz parte da fundação da Canato, Soluções Logísticas. E o meu arroba no Instagram é @MiguelCanato. Quem quiser seguir, tem alguns conteúdos que a gente posta em relação a CIOT, agora mais profundamente porque é o tema do momento. Mas tem outros conteúdos que a gente também acaba postando. Então vamos lá. Primeira pergunta que foi muito perguntada. E aí, posso tocar o pau e não fazer CIOT? E o que pode acontecer? Bom, correr o risco a gente pode. Eu não indico. Por que eu não indico? Bom, inicial, vamos falar assim. O que é o CIOT? O CIOT nada mais é que um número. Toda vez que você pegar o documento que o motorista for viajar com ele, vai ter uma numeração, que é um código eletrônico do transporte. Esse código vai levar a informação de todos os detalhes que a NTT precisa. Como é que o frete foi pago, se o vale pedágio foi acreditado corretamente, se o frete mínimo foi respeitado. Então o CIOT, ele vai informar tudo isso para a NTT. O ponto é, quando foi implementado no domingo retrasado, se não me engano, perdão, dia 28 do 5. Isso. Às 6 da tarde, não se emite um documento de transporte que não esteja corretamente emitido o CIOT, então você não vai conseguir emitir. Quem está fazendo sem olhar para as regras, eles vão ser autuados de forma gradativa. O que significa isso? A NTT ela vai punir e aumentar a punição a cada erro que você comete se você for repetir. Então, por exemplo, eu não estou nem aí para o CIOT, estou emitindo. A multa começa em R$500, ela vai aumentando, 1.000, 1.500, 10.500. Aí, viu que você está repetindo o erro? 20, 30, 50, 100, até 10 milhões, unitária. Por CT feito. Por documento. Por documento. Entendi. Então, se você for explicar de modo grotesco, o CIOT nada mais que a união de todas as informações daquele frete do início ao fim. Exato. Como foi pago, se teve vale pedágio, se não teve, se o cliente pagou em TED, em Pix, em cheque, é mais ou menos isso. Exatamente. Tá, e com isso, então, o CIOT ele não é nada, ele só é a união das informações. Então, precisa fazer tudo certo para o CIOT ser validado. Exatamente. Essa que é a grosso modo, o que precisa ser informado. Perfeito. E aí você falou em relação a essas multas, e a gente volta a ressaltar que tudo se começou com a tabela do frete mínimo, que foi vigorada recentemente, foi falada recentemente. Ela não é que ela existiu recentemente, né? Ela já estava em vigor, tudo, só que teve uma cobrança maior e através disso logo depois startou o CIOT. Então vamos iniciar lá atrás, a NTT colocando isso em vigor. O que mudou para Canato e como foi esse desafio, essa aventura inicial com tudo isso? Bom, inicialmente, eu acho que o que é importante ressaltar é que a tabela do frete mínimo ela foi instituída, se não me engano, em 2017, quando teve a greve dos caminhoneiros. Acho que foi 18. 18. E desde então, existia, mas não era fiscalizado. Nesse ano, o que aconteceu? Houve uma certa, não posso dizer uma ameaça, mas uma iniciativa para uma quase greve.
governo se antecipou, a NTT foi lá e falou assim, vou começar a fiscalizar. E antecipou o calendário. A Canato mesmo, a gente já estava se preparando para o CIOT, a gente esperava que o CIOT fosse acontecer, não de uma hora para outra. Então, quando aconteceu essa mudança, por exemplo, existia um livre mercado entre o embarcador, que a gente fala que é o dono da mercadoria, e a transportadora. Então, era um livre mercado de negociação de frete. Às vezes respeitava o frete mínimo, às vezes não. Em caso de frete retorno, muito caminhão para se evacuar, se cumprir um frete é o famoso mercado livre, onde acaba tendo oferta e demanda, né? Se tem muito caminhão naquela área, pouco frete, eu derrubo o preço. Se tem pouco caminhão naquela área, muito frete, automaticamente o frete aumenta e ninguém segue uma tabela por causa disso. Isso. Certo? Mas agora tem que seguir pelo menos o frete mínimo. Tem. E o ponto-chave que eu acho que é importante ressaltar é que... Acho que a gente recebeu esse tipo de questionamento tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp. Como é que eu vou ser autuado? Como é que eu vou ser fiscalizado? Nas estradas, todo o pedágio que a gente passa tem uma câmera. Antes e depois, ou antes ou depois do pedágio. E em alguns momentos tem transferência de estado. Quando vai cruzar um estado tem uma câmera. Aquela câmera cruza o documento que aquela placa está vinculado. Então, na hora que puxa o documento, ele sabe o CIOT automaticamente. Tem frete mínimo? Tá com o manifesto certo? Colocou o vale pedágio? Foi pago? Como foi pago? Não foi pago, não respeitou. Autua. Interessante. Eletrônico. E, inclusive, também se tem seguro a cargo ou não, tudo isso está exatamente, vinculado. porque agora é obrigatório. O seguro se tornou obrigatório. obrigatório. Então agora todo mundo tem que fazer o seguro. Inicialmente, o seguro de acidente e de roubo era obrigatório. Agora, o de dano a terceiros se tornou obrigatório. Interessante. Perfeito. E através de todas essas mudanças, certo? A Canato, pelo que você me falou, que a gente conhece, ela atende muito aquele pequeno transportador, que tem 1, 2, 3, 4 caminhão, e tem muito isso na carteira de vocês. O que você vê para eles como um desafio? Porque o CIOT mudou, o que eles precisam saber para se regularizar, né, o quanto antes, para ele conseguir começar a fazer sem tomar essas multas milionárias que a gente falou. Sim. 2 pontos que eu acho importante. A Canato, a gente fundou a Canato porque você viveu um pouco disso junto com a gente. Nosso pai sofreu muito com agenciador. Sim. Então, a nossa ideia sempre foi fazer o quê? Desenvolver um centro logístico que nós pudéssemos agrupar o volume de frete e atender o pequeno transportador, aquela pessoa que tem de 1, no máximo 3 caminhões. É como se fosse uma união de força. Exatamente. A gente une essas pessoas e a gente consegue negociar fretes melhores, tanto para o embarcador quanto para o terceiro. Segundo, qual que é o ponto-chave que a gente tem encontrado? Antes do CIOT, era comum você encontrar, por exemplo, o caminhão. Ele é composto pelo cavalo e pelo semi-reboque que a gente chama de carreta. O cavalo estava no nome da esposa, um exemplo simples, né? E aí a gente tinha a carreta no nome da filha. E a empresa no nome do motorista. E aí ele queria receber na conta pessoal dele. O que o CIOT veio e falou? Não pode. Eu preciso que você se regularize. Então era possível, não era fiscalizado. Então a gente conseguia, era ajustável. Existia um jeitinho brasileiro para se fazer Dava para se isso. ajustar, hoje não. Então o que eu indico hoje pro transportador? Se ele está no CPF, ele abre uma empresa, procura um contador, escolhe o regime do MEI caminhoneiro, transfere os caminhões para o CNPJ. Quando ele transferir para o CNPJ, ele se regulariza na NTT, ele vai ter uma numeração da NTT com a especificação que ele é um autônomo, e aí ele vai começar a separar as despesas. Por quê? Quando ele transporta no CPF, ele vai pagar o fisco, a receita, ele vai entender que esse transportador está recebendo igual um CLT. E vai tributar como se fosse. Então, a alíquota é de 27%. 27% do imposto de renda. Quem é CLT entende que se você passou de um certo volume, né? Porque teve mudanças nisso aí também, né? O governo trouxe muitas coisas. Quem ganha até R$5.000 esse ano se torna isento, que se você somar aí acima de R$60.000 por ano, você acaba tendo uma certa isenção. O que eu acho importante? Porém, o motorista, R$60.000 é o faturamento do caminhão, só que ele gasta 30 de diesel, 10 de pedágio, 4 de pneu, e ele não ganha tudo isso. Certo? Isso daí não é o lucro dele. Então, isso tudo ainda a ser tributado em 27%, acaba se tornando algo
que o governo vai ganhar mais que ele não vai ter nenhum lucro, vai ter que pagar para trabalhar. Sim. E aí, quando ele passa para o CNPJ, essa líquida cai e cai muito, deixando uma brecha para que ele consiga... A gente estima que esse valor fique entre 4% a 6%, mais ou menos. Tá. Então o governo se ajeitou, se ajustou para que todo mundo se regularize. O que eu acho importante, por que a gente indica sempre? Eu pessoalmente acho injusto ele pagar sobre os 27%, porque não é o que ele está recebendo. Ele está recebendo, pagando as despesas da empresa, e o governo vai entender que aquilo... Não, se ele pagar 27%, ele acaba não tendo lucro nenhum. Qual que é o ponto-chave? Nós, como contratantes desse terceiro, vamos supor, hipoteticamente, CPF, eu tenho que reter em fonte e destacar o INSS. Eu não posso deixar ele recolher, o governo me obriga. Então eu não posso nem praticar o preço que eu faço com o CNPJ. Eu tenho que chegar, ajustar esse valor e falar, ó, na hora que ele emitir, assim como a gente recolhe alguns impostos em fonte e recolhe na íntegra da emissão do serviço, eu vou ter que fazer com o INSS. Então não compensa ter um CPF. Entendi. É algo que vem mudando e vem se regularizando. Quem não pagava nada tem que pagar um pouco. Quem pagava errado vai ter que se ajustar, porque senão a conta não vai fechar no final do mês. Exatamente. Perfeito. Então, o cara que tá ali buscando agregar, né? Ser um terceiro, que a gente não gosta desses nomes. A gente tem sempre parceiros, porque a gente entende lá, né, na Canato, que precisa ter esses parceiros, porque a vida é um ganha-ganha. Todo mundo ganha trabalhando de forma certa. Para aquele terceiro que precisa trabalhar, quer trabalhar e quer trabalhar com a Canato, como encontrar vocês? Inicialmente, através do WhatsApp, 35411011, né? Mandou um WhatsApp DDD? lá, 14. Então repete o número devagar. 14 3541 1011. Lá Perfeito. Você vai entrar em contato com a nossa equipe. Aí você vai se identificar. Eu tenho um caminhão, exemplo, graneleiro, gosto de fazer viagens em tal região. Aí ele vai responder um questionáriozinho com nossa equipe de cadastro. E aí o logística da região vai começar a direcionar cargas para ele. Perfeito. Aí, ó, já fica aí. Tem para graneleiro, tem para tanque. Todos os tipos de carga. Perfeito. Então fica aí. Vou pedir pro editor de vídeo colocar o número aqui embaixo e já deixar salvo para que vocês saibam, né? Qual é o número tudo certinho. Instagram, arroba Canato SL. Isso, Canato com K e 2 T's, né? Com K e 2 T's. Isso, quer fazer... Agora, para encerrar, né, nosso segundo episódio, certo? A última palavra, eu vou fazer uma pergunta para que o Miguel se despeça, né, de todo mundo e também entregue para todo mundo aí uma pergunta livre, ele responda algo que ele acha importante falar para os caminhoneiros que estão hoje no mercado e estão passando por algum tipo de desafio. O que eu acho importante? Todo mundo está enxergando o CIOT como um vilão. E eu acho importante enxergar o CIOT como uma ferramenta para o que não era praticado de frete mínimo. Então, nós temos que se adequar. Então, vamos regularizar o que a gente precisa. Por exemplo, o autônomo que é CPF, ir para o CNPJ, regularizar as contas dele, trabalhar com o CNPJ, regularizar os caminhões, ter uma tag, que é importante, agora é obrigatório. É obrigatório, né? E começar a separar o que é conta pessoal e conta da empresa. Porque automaticamente o CIOT vai garantir que ele receba o piso mínimo de frete. Então agora ele vai conseguir operar dentro do que aquilo que ele mais exigia, que era um valor mais justo do transporte. Perfeito. Perfeito. Quero agradecer vocês que estão aqui. Você viu que trazer controladoria, o bagulho fica assim mais... aqui, ali, o short não é vilão. Eu já conheço muita gente que já xingou isso, até a terceira geração da mãe do cara que criou isso aí. Mas tamo junto, gente. Compartilhe esse vídeo com aquele caminhoneiro, aquele amigo caminhoneiro que você conhece, que precisa saber dessas informações, e você também já segue, se inscreve no canal, dá sininho para você ficar sabendo de todas as novidades. E termino aqui o segundo episódio do Carius Cast junto com o meu amigo Miguel Canato, da Canato Soluções Logística. Muito obrigado e até mais.